Bem-vindo aqui para mais um vídeo e nós vamos conversar sobre esse segmento onde sempre que aparece o ponto de interrogação e o ponto de exclamação é quando eu troco uma ideia com aquelas pessoas que nos ajudam aqui fazendo as suas colocações nos vídeos do canal. Claro, quando eu encontro algo que eu julgo relevante, eu trago aqui para um debate onde eu aprendo muito com essas colocações e naquilo que eu aprendo eu tento trocar uma informação com quem está aí do outro lado da nossa câmera. As colocações normalmente são bem consistentes, bem confiáveis e isso nos ajuda na construção das informações que vão levar para que as nossas tomadas de decisão elas sejam mais acertadas. Ontem eu não gravei, aqui a situação ainda está muito complicada, aqui no Rio Grande do Sul, em particular aqui em Porto Alegre. Ontem, eu não vou avançar muito nisso, né? Só quero informar que ontem, passando ali onde tem o posto de onde partem os civis para fazer os resgates das pessoas, aparentemente não tinha mais resgates a serem feitos em Porto Alegre ou na Grande Porto Alegre, e eventualmente agora estão buscando algum ou outro animal de estimação que tenha ficado para trás. Mas era essa informação que eu tenho, então, enfim, você deve ter visto as imagens aí, é só entrar no YouTube, acho que no Twitter também tem alguma coisa, no X, e você vai encontrar ali informações bem mais precisas do que qualquer uma que eu venha dar aqui no canal. Eu vou começar aqui pelo Henry Rocha, que ele sempre nos ajuda aqui no canal. Ele diz o seguinte: eu não estou confortável em aportar em Banrisul. Vou aguardar mais informações. Ele deve ser o mais impactado de longe. Isso tudo que eu falei agora há pouco. E na verdade eu já estou montando a apresentação, a construção do conteúdo, onde eu vou falar um pouco de bancos mais impactados. O Banrisul provavelmente, o mercado tem um consenso de que isso é o que venha a acontecer, mas é importante a gente saber o seguinte: isso aqui não vai durar para sempre, não tem como durar para sempre. E a reconstrução vai ser bem complicada, vai ser bem difícil, o banco vai dar o seu quinhão, nós todos aqui, né, estamos dando o quinhão, o Brasil, as pessoas, os civis estão dando o seu quinhão, em algum momento deve o Estado também, tanto municipal, estadual, federal, ter a sua contribuição, mas por enquanto são essas pessoas. Provavelmente o banco deva ser um dos mais impactados. A gente vai fazer uma leitura do que isso pode acontecer e vamos trazer junto uma informação, principalmente por decorrência da apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2024. Então eu acho que é procedente essa visão. A nossa é o seguinte, e aí eu quero fazer um disclaimer, né? Evidentemente a gente é um canal de investimento, a gente olha do ponto de vista do investimento. E nessas crises que tem uma pressão sobre as empresas, e essa pressão que empurra a ação para preços, porque o banco não vai deixar de existir, não vai ser extinto, só vai ter talvez uma menor disponibilidade aos acionistas. Então a ação ela deve ter uma regredida, deve acontecer de novo essa semana, ela vem descendo e nós vamos comprando as ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. É a decisão aqui, claro, que eu tomo no canal. Você evidentemente tem que cuidar para que você ajuste isso à sua, como é que está o seu ânimo, né? A sua disposição, principalmente do ponto de vista emocional. Então ele vai descendo e nós vamos adquirindo essas ações, é a decisão que nós vamos tomar aqui, então gradativamente, mas cada um toma a sua e está correto aí para mim, o Henry Rocha será um dos mais impactados. Na mesma linha, o Deep Web aqui, ele diz para nós que em relação ao Banrisul, ele já tinha se posicionado quando a ação caiu para 13 e ele acreditou que ia parar em 12. Isso aqui é uma coisa interessante, a informação que eu tenho para trazer aqui é a seguinte: eu estava ajudando uma pessoa que investiu de forma errada no mercado, e eu disse: mas o que te levou a investir? Ele disse assim: olha, aquela ideia, né? Comprar na baixa e vender na alta. O problema é que é difícil a gente saber quando que é a baixa, onde que vai estar a base, né, o piso disso. Então, por isso que aqui no canal, dentro do método que a gente usa, não dá para comprar tudo de uma vez, mas a gente vai comprando aos pouquinhos à medida que a ação ela vai sendo pressionada cada vez mais para baixo. Lembrando, a gente tem que ter sempre em conta o seguinte:
na bolsa os preços não sobem ou descem. Não sei o que digo, é o Décio Basini que diz isso aí. Os preços ou eles são puxados ou eles são empurrados. É assim que acontece e é assim que a gente se posiciona. Então, sabendo que o piso não é, dificilmente ele é conhecido, à medida que a ação vai descendo, nós vamos fazendo novas aquisições. Quando a gente for ver isso aí ao longo de um período, nessas descidas, a gente vai ver que o preço médio, não ajustado, uma hora eu posso falar sobre ajustado, mas o preço médio ele fica sendo empurrado gradativamente para baixo, que é onde sinalizam as nossas, no geral, né, as nossas boas compras. E aqui nós temos o Rafael Zocante, eu acho que esse é o nome, né, porque aparece para mim só a tag. Então ele diz o seguinte: aprendo bastante com sua frieza de investir e seguir sua estratégia. Em vez de ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, simplesmente analisa os números e toma sua decisão. Isso aqui é uma coisa que eu achei legal para dividir com vocês, né? Que é o seguinte, tirando, claro, eu agradeço a referência, né, porque eu entendo até como uma questão elogiosa, mas exatamente eu acho que ele pegou bem o âmago da questão do método. Eu analiso o cenário como um todo, primeiro, para mim, muito mais importante, acima de tudo está o cenário. Depois eu olho para o projeto que a companhia tem, o projeto que tem o Banrisul. Não é bom o projeto do Banrisul, é um projeto meia boca, assim, não chega a ser um... Por exemplo, me encanta muito o projeto do Banco do Brasil. Mas eu acho que eles têm uma ideia, uma visão de construção estratégica que eu acho fantástico. O Banrisul é extremamente meia boca, é um banco ainda muito entregue a uma ideologia política que é aplicada sobre o banco, já faz tempo que ele é assim. Mas aí depois que eu olho para esse projeto meio estranho do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, aí eu olho para os números. E o que os números me contam? O banco ele tem uma estrutura consistente. Isso me dá bastante conforto. E com o tempo você vai ver que, à medida que você entende essa lógica que está aí por trás, fica mais fácil você tomar essas decisões sem se preocupar com o dia a dia da bolsa. Por exemplo, claro, o tempo já me mostrou, né, até pela idade que eu tenho, que no decorrer do tempo, as empresas e o mercado, eles sempre se reconstroem. E o período de 1 ano, 2 anos, até 5 anos é muito curto para investimento na bolsa. Veja, o canal só tem 3 anos, é muito pouco. O resultado mesmo você vai ver a partir do 6º ano, do 7º, se você continuar, evidentemente, acompanhando, me aguentando aqui no canal. E aí você vai ver que você troca por uma experiência, e essa experiência que faz parecer que é uma frieza, mas na verdade não é tão frio assim, é muito mais a experiência e tudo aquilo que a gente já viu no mercado. Afinal de contas, nós estamos no mercado, se eu não estou enganado, desde 2003. E isso aí nos liga com essa outra questão aqui do Luiz Teixeira, que ele diz o seguinte: sou acionista do Santander, eu comprei ações do Santander, não esperava essa melhora nos resultados e fico me perguntando, o que será? Será que tem algo ali que eu não percebi? E aí o Eduardo Balbino diz o seguinte: acredito que estava em uma fase péssima e está se recuperando, melhorando ainda, ainda existe uma faxina a ser feita, mas acredito no projeto do banco. Tá, olha só, isso aqui é curioso, né? Porque eu emendo com a situação anterior. É que quando nós olhamos para o Santander, ele foi pressionado pelo caso das Americanas, e na verdade duas questões no Santander. Ele começou a fazer crédito, mas aí nós estamos num outro governo, nós estamos no governo do presidente Bolsonaro, que tem uma outra visão de economia, diferente, ou seja, tinha vamos cortar o período pandêmico, os juros foram de forma bem agressiva jogados lá para baixo, e na visão deles, nesse momento que não é você não tem uma crise, por exemplo, não tinha pandemia ainda, é disso que eu estou falando. Você empurrou o crédito lá para baixo, os juros lá para baixo. Com os juros lá para baixo, as pessoas foram ao mercado para justamente pegar a crédito baixo, a juros baixos, pegar crédito a juros baixos e investir nos negócios. Ou seja, é uma visão de propulsão da economia muito diferente e que não é focado no endividamento das pessoas, mas sim no aumento da economia. Até porque o brasileiro, a partir de 2007, se eu não me engano, 6 ou 7,
talvez antes, 2005, ele começou, por conta de uns créditos absurdos daquele governo da época, a tomar e ficou muito endividado. Só que no período pandêmico, aí que está a quebra do negócio. No período pandêmico, principalmente com os auxílios emergenciais, e lembra do Fica em Casa, aquela estupidez, aquele absurdo que foi o Fica em Casa, o que aconteceu? As empresas, principalmente, elas não deixaram, elas não evoluíram. Então, houve o auxílio emergencial e depois o oferecimento desses créditos lá nos juros baixos para que essas pessoas pudessem, pelo menos, ir levando o seu negócio. O que aconteceu? Os juros subiram, que foram para aquele patamar lá dos 3,75. E foi esse fator aí que empurrou as empresas. Como o Santander ofereceu esse crédito e não teve assim, uma visão sobre aquele tomador de crédito, então a sua carteira não ficou uma carteira boa, ficou uma carteira ruim, mais o caso das Americanas. Então agora ele precisa ter um cliente do outro lado que seja melhor visto e principalmente na sua condição do pagamento. E é isso que ele está fazendo, inclusive ele está entrando agora, como ele diz, né, no chamado mar aberto, ou seja, está fazendo essa oferta de novo, mas, claro, a gente, ao olhar, por isso que é importante ver o projeto, que eles estejam fazendo essa concessão de crédito em mar aberto, ou seja, de forma mais ampla, de maneira que esse crédito a ser concedido, ele realmente seja de pessoas que possam pagar, eliminando aquela inadimplência, ou eliminando não digo, né, mas reduzindo, ficando naquele patamar dos 3% que a gente procura, da inadimplência dos 90 dias. Aqui para o Leandro Silva, ele pergunta se eu sei se foi aberto algum IPO na Bolsa Brasileira em 2024. Então, eu não tenho conhecimento, eu acompanho com frequência, eu tenho uma das métricas que eu utilizo para verificar se a Bolsa está muito otimista, é quando tem muito IPO. Se tiver muito IPO, eu digo, está entrando empresa ruim a preço caro. Então é aquele momento que eu tento pular fora. Ou seja, me resguardo, não pular fora não, mas me resguardar. Então, desde que teve essa pressão, principalmente ali acho que em 2022, que os IPOs pararam de acontecer. Então, se eu não me engano, nós já estamos indo para o 3º ano que nós não temos IPO na Bolsa de Valores. Também, agora a gente olha para o outro lado. Pouco IPO também é ruim. Mas será que é porque a gente está num processo recessivo? É a pergunta que eu estou levantando ainda. Eu preciso entender melhor esse cenário. Ou será que realmente está tendo uma pressão na parte muito de baixo, uma tendência de crescimento? Eu acredito que, pela gestão que está sendo feita econômica do Brasil, eu acho que nós estamos muito mais perto assim num processo recessivo do que qualquer outro. Então, não tenho conhecimento nenhum de IPO, acompanho com muita frequência, e a última vez que eu vi, acho que foi mês retrasado, não tinha IPO na Bolsa Brasileira. Depois aqui eu continuo o Leandro Silva, né? É porque eu fiz esse vídeo onde nós temos 2 tubarões que estão pulando fora do governo e às vezes até dos investimentos no Brasil. Então ele diz o seguinte: o problema é que já foi perdido o fiscal, agora querem perder o monetário. Isso aqui é interessante da gente ficar de olho nessa perda do monetário, porque na realidade o enfraquecimento da moeda obriga o governo a colocar mais moeda no mercado. Ele não imprime, praticamente não imprime mais, mas ele coloca através do crédito, e aí sim começa a estourar a inflação. A tendência é que na troca do presidente do Banco do Brasil a gente vai ver essa tendência, esse crescimento inflacionário. A gente já viu, por exemplo, a inflação do mês de abril, ela é mais do que o dobro da inflação do mês de março. Então, ela começa nesse patamar crescente, e até por isso que, em vez de cortarem meio ponto percentual da taxa Selic, cortaram 0,25. E aí estão os sinais, porque quando trocar o presidente do Banco do Brasil, acredito que essa avenida vai ser aberta e nós vamos viver um processo. Vamos dizer assim, eu não posso afirmar isso, mas esta me parece ser a tendência. Desvalorização da moeda, inflação e sem crescimento. Então, aí fica até mais ou menos, né, do que a gente vem conversando até agora,
um cenário que parece estar se desenhando aí pela frente. Depois aqui o Marco Severino ele diz o seguinte com relação à Taesa aqui no caso. Porque a companhia está em queda, teve seus resultados, o resultado está dentro de uma normalidade, está com um endividamento alto e está fazendo uma diluição da sua dívida e, consequentemente, e também no horizonte, afora os mesmos projetos de sempre, não tem nada novo assim da Taesa. Então, por isso que ele pergunta assim, ela está em queda, é uma oportunidade ou é uma cilada? Cara, é difícil de responder essa pergunta aí. Eu acho que a companhia, pelo que eu tenho sempre acompanhado, do que tem ocorrido, pelo menos de uns 3 meses para cá, eu perdi assim um 0,5% da minha confiança. Né? O presidente renunciou, nós temos um presidente interino e nada foi feito nesse contexto. Lá atrás nós tínhamos perdido o CFO da companhia, que é quem cuida da parte contábil, e depois levou um tempo até que isso acontecesse. Então ela é bastante lenta nisso. Eu estou a observar a Taesa já faz um tempo. Eu acho que a gente precisa sempre ir acompanhando o projeto. Tá? Eu perdi um pouco da confiança, prefiro, em relação à Taesa, andar com mais cautela sobre ela. Pode ter uma tendência de redução dos dividendos, é o que o mercado todo vem comentando, mas é uma redução, ela continua pagadora de proventos. Ela nunca decepcionou nesse aspecto e também nunca decepcionou em relação aos seus resultados. Então, a observar, eu acho que quando pergunta se é oportunidade oscilada, eu diria que a resposta está na própria pergunta. É um momento de cautela. E agora indo aqui para o último tópico, na verdade eu havia gravado, depois eu achei que não ficou muito bom, não ficou muito didático na realidade. Então, como hoje é Dia das Mães, e feliz Dia das Mães, aquelas que nos acompanham, eu tive que fazer uma preparação para minha mãe também, um almoço para minha mãe. Então eu dei um intervalo entre um e outro, que para mim demorou mais ou menos umas 3 horas, mas para você foi um estalo de dedo. Eu vou aqui para a linha do Alô Tecnologia, do comentário dele. Ele diz o seguinte, dizer que a Previdência Social está deficitária é falta de conhecimento ou deslealdade intelectual. Chama os servidores da Receita Federal que eles mostram por que está deficitária. Ele está se referindo a isso porque um dos dois aqui, neste vídeo que nós gravamos, ou o Armínio Fraga ou o Luiz Stuber, eles fizeram referência ao problema. Na verdade, eles não fizeram referência. Foi o ministro da Fazenda que disse que provavelmente mais cedo do que se imagina se terá que fazer uma nova reforma da Previdência. Então, veja, ele continua aqui. Tira as isenções fiscais da indústria e empresas, as negociações políticas de dívida previdenciária de prefeituras e estados que resolve o tal déficit. Se a Previdência fosse deficitária, caberia 30% para uma desvinculação da receita da União. Bom, aí aqui o nosso canal, né, ele é um canal de investimento e como canal de investimento a gente tenta levar para as pessoas que nos acompanham uma expectativa e uma perspectiva futura positiva. O ficar pendurado de alguma forma no Estado tem demonstrado alguns problemas, exceto se você for de uma carreira do serviço público da mais alta linha. Porque daí, evidentemente, né, tem os privilégios, o que acontece, e até para ir na direção aqui desse problema monetário que a gente fala, né, que é o que introduz a inflação, que é quando se coloca mais moeda no mercado, se coloca mais dinheiro, já falei sobre isso. Quem são os primeiros a saberem disso? São justamente os funcionários das carreiras mais elevadas. Então são os primeiros a se reajustarem. Você pode ver que lá em 2023 o judiciário ele se aumentou em 46% mais ou menos, depois o legislativo federal, e essas são as carreiras mais de cima. Aliás, se você for ver quanto foi aumentado o salário mínimo, ele fica ali no entorno da inflação. Ou seja,
Se um está aumentando perto de 50 e o outro está aumentando perto de 5, tem uma diferença de 10 vezes. Com isso, a gente consegue enxergar aí o aumento da desigualdade, a tão falada desigualdade social, ou seja, é provocada pelo próprio governo. Governo, quando eu quero dizer governo, eu estou falando do ente como um todo. Bom, mas o que acontece? Esses servidores de top de carreira, quando eles se aposentam pelo extremo da carreira. Então, não importa o quanto eles contribuíram lá atrás, quando estavam no início da carreira, eles vão na parte de cima. A nossa Previdência ela é praticamente dividida em 3 partes. Nós temos o regime geral de Previdência, que pega todos aqueles trabalhadores da iniciativa privada, que vão pelo teto. Aquele teto, primeiro, ele foi limitado lá no Bresser, Plano Bresser, nos anos 80, depois, durante o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, cada um teve um corte e foi limitando cada vez mais para baixo esse teto. Os funcionários públicos continuaram lá em cima. Talvez, eu não sei se o Alô Tecnologia, em qual desses ramos ele está. Bom, mas o regime geral é esse. Depois nós temos os regimes próprios. Nós temos o regime próprio dos servidores civis, servidores gerais do Estado, e o regime próprio dos militares. Eles são muito parecidos, com uma outra exceção. O que acontece? Não importa qual desses 3 a gente está falando. O regime dos 3, que eles são equivalentes, é que eles são por regime de repartição. Ou seja, quem está trabalhando paga por quem está aposentado. É assim que funciona. Lá atrás, quando foi criado, eu, na verdade, sei de orelhada isso que eu vou dizer para você. Eu não entrei no mérito de aprofundar o estudo, mas o ministro anterior, que era então ministro da Economia, disse, olha, lá atrás era 10 pessoas trabalhando para uma pessoa aposentada, até por uma questão de longevidade, tempo de aposentadoria, etc. Hoje, ele citou, né, que nós tínhamos 7 para 3. Então, 7 de um lado para 3 do outro lado. E quanto mais vai aumentando essas pessoas, por conta da longevidade, por conta da dificuldade de se colocar mais pessoas no mercado, tanto mais difícil faz isso. Mas aí você pode calcular da seguinte forma. Eu não vou fazer isso aqui hoje, só estou comentando. Se você tem, por exemplo, de cada 100 servidores, 30 estão aposentados e 7 estão trabalhando, qual percentual que você teria que tirar desses 7 que estão trabalhando para manter essas pessoas lá da inatividade? Eu vou dizer, mas eu vou deixar o cálculo para você. Em torno de 30%. E a Previdência hoje está em torno de 19%. Então, só numa primeira olhada, sem a gente avançar muito, a gente já vê que ela não cobre por esses que estão trabalhando. Além do mais, ela não é que nem uma previdência privada que leva para um fundo, que você aplica, que você vai para o mercado. Não funciona. Tanto que servidores como o Banco do Brasil, Correios, eles têm um sistema de previdenciário privado deles. O Postales, ou então o do próprio Banco do Brasil, que é como se fosse uma previdência complementar. Por que será que eles têm a complementar? Porque lá no final não é suficiente. Então a gente vai somando tudo isso para chegar à conclusão aí que talvez essas pessoas que estão conversando elas tenham razão. Mas tendo elas ou não razão, para nós aqui é irrelevante. Entre acreditar no governo e acreditar, ou melhor, e fazer a proteção do nosso futuro, para quem acompanha o canal, eu prefiro apostar em proteger o futuro. E como é que a gente protege? Através dos investimentos e do método que nós aplicamos aqui no canal. E é interessante, assim, que principalmente se você for um pouco mais jovem, se você olhar lá para frente, lá para o futuro, o que a gente tenta colocar aqui? Tentar fugir dessas garras, né, das garras estatais, e fazer o caminho para a gente poder criar uma sociedade bem mais próspera, uma sociedade menos dependente de governantes. A gente está vendo aqui na tragédia do Rio Grande do Sul, porque se fosse depender do trabalho feito pelo Estado, qualquer uma das esferas, a que se saiu melhor foi a municipal, mas a ruim, a estadual, e praticamente inexistente a federal, se nós fôssemos depender
o número de mortos ia crescer de forma exponencial aqui. O número de perdas provavelmente seria exponencial. Então, é ineficiente na sua gestão e é ineficiente na sua questão previdenciária. Então, a gente tenta traçar um caminho, dividir aquilo que a gente já fez e faz aqui todo dia, mostrando, olha, a gente fez assim, faz assado, mostramos os resultados, porque lá na frente, claro, quanto mais brasileiros estiverem apartados ou independentes da ineficiência estatal, eu acredito que a gente tenha, assim, uma sociedade bem mais próspera. E dito isso, já até me cansei um pouco aí, eu vou ficando por aqui, espero você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.